Bom dia! Passando aqui para gravar mais um vídeo para você. E o texto para nossa meditação está aqui em Hebreus capítulo 11 e o versículo 1, que diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, o que é fé? A Bíblia diz que fé é a certeza daquilo que se espera. É a convicção de fatos que não se veem. E aqui em Hebreus capítulo 11 tem aqui a galeria dos heróis da fé. E eu vou meditar com você sobre alguns personagens da Bíblia aqui. Vou dar um nome para a fé de cada um deles. O personagem que vem em primazia aqui é Abel. Aqui no versículo 4 a Bíblia diz o seguinte: Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. A Bíblia diz aqui que Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim. Que nome nós podemos dar para a fé de Abel? O nome que eu dei para a fé de Abel foi uma fé saudável. Porque só uma fé saudável vai dar para Deus aquilo que tem de melhor. Melhor dos talentos, melhor do tempo, melhor dos recursos. Agora, uma fé fraca, uma fé que oscila, sempre vai dar o pior. Aquilo que acha, não aquilo que Deus pede. Outro tipo de fé também está aqui no versículo 7, que é a fé de Noé. A Bíblia diz o seguinte: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, fez uma arca para a salvação da sua casa. Que nome podemos dar para a fé de Noé? Sabe qual o nome que eu dei para a fé de Noé? Uma fé inabalável. Sabe por quê? Deus pediu para Noé fazer a arca porque tinha notificado ele sobre o dilúvio. E ele usou os talentos, os recursos, tudo que ele tinha para construir e começou a pregar sobre o dilúvio. Eu imagino o povo zombando, o povo escarnecendo, e Noé sempre firme, não arredava o pé, pregando a mensagem de Deus, porque ele confiava em Deus. E Noé pregou 120 anos. Quando Deus pediu para ele entrar na arca, ele entrou com a sua família. E Noé, imagina Noé pensando ali na arca: agora o povo vai ver, agora o dilúvio verá. E passou o primeiro dia e nada do dilúvio. Segundo dia, nada do dilúvio. O outro dia, nada do dilúvio. Se fosse eu tinha sumido daquela região. Mas Noé não arredou o pé, continuou firme na promessa de Deus, porque ele tinha certeza, aquele que fez a promessa era fiel para cumpri-la. E passou poucos dias, o dilúvio veio, e aquele que ouviu e aceitou a mensagem de Noé e entrou na arca, salvou sua vida, e foi sua família que entrou. Mas aquele que rejeitou, que zombou, escarneceu, perdeu a sua vida. Uma fé inabalável. Se fosse eu, não tinha suportado aquela prova de ficar aqueles dias ali na arca. Mas Noé não arredou o pé. Só a igreja adventista está pregando há mais de 170 anos sobre a volta de Cristo. E parece que está demorando tanto. E nesse momento de crise, momento de pandemia, aí que a gente almeja a volta de Cristo, que Cristo volte logo. Mas parece que está demorando tanto. Tem gente que está aguardando a volta de Cristo há 10, 20, 30, 50, 100 anos. 100 anos aguardando a volta de Cristo. Mas eu apelo para você. Aconteça o que acontecer, não desista. Só aquele que tiver uma fé inabalável vai estar firme durante a volta do Senhor, no dia da volta do Senhor. Há outro tipo de fé também. O versículo 17 que diz o seguinte: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Que nome podemos dar para a fé de Abraão? Sabe qual o nome que eu dei para a fé de Abraão? Uma fé resiliente, uma fé que resiste a qualquer prova. O que é resiliência? É a capacidade de suportar a prova e voltar ao estado original. Que tipo de fé
é a sua. É uma fé resiliente. Deus chegou perto de Abraão e falou assim: Abraão, vai e sacrifica o seu filho. Uma voz dizendo: vá. Outra voz dizendo: não vá. A voz do coração dizendo: não sacrifica. Em meio àquelas vozes, Abraão ouviu a voz do Senhor. E ele foi lá para sacrificar. E quando ele foi para sacrificar, Deus interviu. Mas veja a prova de Abraão. A fé dele foi testada. A fé dele foi provada. E ele resistiu. E você? Se a sua fé hoje fosse provada, iria resistir? Se perdesse o emprego, se não tivesse mais recurso, iria continuar temendo a Deus, confiando em Deus? Continuar louvando o nome de Deus? Se hoje perdesse o casamento, a saúde, ia continuar firme na igreja? Se hoje eu perdesse o meu emprego, se a igreja chegasse perto de mim e falasse assim: pastor, a gente não precisa mais de você, não tem como manter você, iria eu continuar na obra pregando o evangelho? Iria eu continuar amando essa igreja, falando do amor de Cristo, confiando em Deus? E a última fé que a Bíblia aqui me diz, que eu vou salientar com vocês, é o versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. O outro personagem é Moisés. Qual o nome que nós podemos dar para a fé de Moisés? Sabe qual o nome que eu dei para a fé de Moisés? Uma fé invisível, uma fé visionária. Uma fé que contempla aquilo que não se pode tocar. Moisés poderia ter sido um governador do Egito, um líder forte ali. Mas ele rejeitou tudo aquilo para investir no projeto de Deus. Ele abdicou de tudo para a sua vida, para viver o sonho de Deus. Deus chamou ele para voltar no Egito, libertar o povo e para levar o povo para Canaã celestial. E Moisés aceitou o desafio, aceitou o plano de Deus, o projeto de Deus. E ele suportando reclamação, xingamento. No momento que estava tudo bem, o povo louvava o nome de Deus. No momento que estava tudo mal, o povo tinha tendência de voltar para o Egito. Moisés suportou tudo. Mas quando Moisés chegou perto da terra, Deus o chamou para subir em cima do monte e ele contemplou a terra. Eu imagino Deus perguntando para Moisés: Moisés, a terra é linda, Moisés. Não é, Moisés? Moisés respondeu: sim, Senhor. Moisés, veja o fruto, Moisés. A água. E a terra enchia os olhos de Moisés. E Moisés ali no seu coração, ou na sua mente, estava ali brotando ali o pensamento: agora eu vou poder descansar, vou poder estar aqui com a minha família, cuidar de mim. Mas Deus olha para Moisés e disse: Moisés, você não vai entrar, Moisés. Eu imagino ali no coração de Moisés, mas questionando: como assim? Eu investi tudo no projeto de Deus, eu investi tudo para essa terra. Eu saí do Egito contemplando essa terra, fazendo projetos para essa terra. Agora o Senhor está dizendo que eu não vou entrar. E Moisés não entrou na terra e ele morreu ali. Pouco tempo depois, Deus retorna ali e ressuscita Moisés e leva Moisés para Canaã celestial. Moisés não pôde entrar na Canaã terrestre, mas ele entrou na Canaã celestial. Eu não sei qual o problema, qual a dificuldade você está passando, qual sonho você tem, mas Deus tem um sonho melhor para você. Os planos de Deus são melhores para a gente do que os nossos. Talvez você está se apegando às coisas daqui, pensando nisso, pensando naquilo, mas Deus quer que você contemple a Canaã. Creia na promessa de Deus, mesmo que você hoje não possa tocar, mesmo que você não veja a terra, continue perseverando. Tenha uma fé visionária. Olhe além do rio, olhe além das dificuldades.
porque muito em breve a promessa do novo céu e nova terra, ela vai se cumprir na nossa vida e vai se cumprir principalmente na sua vida. Eu falei aqui da fé de Abel, da fé de Noé, falei da fé de Abraão e da fé de Moisés. Mas vamos deixar esse grupo de lado um pouquinho. Eu preciso falar com você nesse momento. Que tipo de fé é a sua? Se fosse o seu nome que estivesse aqui na Bíblia, em Hebreus capítulo 11, qual o nome que a gente estaria dando para a sua fé? É uma fé fraca? Uma fé débil? Uma fé resiliente? Uma fé visionária? Uma fé saudável? Uma fé sólida? Que tipo de fé é a sua? Que nome a gente poderia dar para a sua fé? Ah, pastor, minha fé é fraca, eu não consigo ser fiel a Deus. Ah, pastor, minha fé é uma fé saudável, eu estou sendo fiel a Deus. Pastor, em meio a essa pandemia, essa dificuldade, eu estou louvando ao nome de Deus, porque eu sei que Deus vai cuidar da gente. Que tipo de fé é a sua? Meu amigo, que aconteça o que acontecer, continue confiando em Deus. Tem gente que louva a Deus, tem gente fiel ao Senhor, fiel em tudo, fiel em tudo. Uma fé que não é levada pelo vento. Talvez tenha momento que ela dá uma osciladinha, mas continua perseverando até o fim. Agora tem gente que por qualquer motivo já está abandonando a Deus, já está abandonando as promessas de Deus. Que tipo de fé é a sua? Qual o nome que nós podemos dar para a tua fé? Que a sua fé seja uma fé resiliente, uma fé visionária, uma fé saudável, uma fé sólida, uma fé que contempla as promessas de Deus, como se elas estivessem acontecendo hoje, mas crendo pelo poder de Deus, que muito em breve a vitória vai chegar, porque muito em breve o Senhor Jesus voltará para nos buscar. Que Deus abençoe você. Tenha um bom dia.